Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou estar compartilhando com vocês uma mensagem baseada em um tema. Esse tema chama-se Armagedon, uma escolha humana, visões da linha temporal humana. Essa mensagem, ou esse vídeo, ele tem a ver com, passando um pouco da introdução e do contexto desse conteúdo. Essas informações têm a ver com uma experiência pessoal que tive na data de 2 de setembro de 2022. E eu, na realidade, nem estava planejando em compartilhar essas informações agora, nesse momento, porque eu achei que, devido à situação que a gente tem vivido no nosso planeta, não seria apropriado, mas porque eu não queria passar informações que pudessem gerar medo ou dúvida nas pessoas. Mas, no entanto, eu tinha até preparado outro vídeo para passar essa semana, mas eu me senti muito incomodado para passar essas informações, e eu entendi que, na realidade, é uma informação importante, principalmente que serve como um alerta para cada um de nós, como seres humanos, podermos nos posicionar da forma adequada diante das realidades que nós temos vivido atualmente no nosso planeta. E outra coisa que é importante deixar muito claro é que o objetivo desse vídeo é trazer esclarecimentos e compreensão, e não espalhar o medo. Que isso fique muito claro, porque eu sei que esse tema Armagedon ele já traz embutido nessa palavra um sentimento de medo ou de desespero, por conta de que ele sempre tem simbolizado, e de fato é isso, tem simbolizado um certo tipo de catástrofe ou de juízo final, e sempre tem trazido medo às pessoas. Mas eu devo destacar que o meu objetivo não é trazer o medo, pelo contrário, é que nós tenhamos a consciência esclarecida para podermos lidar com todas essas situações sem medo, né? Com as situações que nós, como seres humanos, temos que enfrentar no nosso planeta, mas sem medo. Então, a mensagem que eu tento passar é essa, tá? Por quê? Porque se tem uma coisa que a gente, quando lê a Bíblia, entende, é que Deus sempre procurou passar, mesmo naquele cenário de Apocalipse. O livro de Apocalipse fala sobre o final dos tempos. Mesmo diante de toda aquela situação, que é uma situação de juízo final, uma coisa que nós podemos ter certeza absoluta é que Deus está no controle de todas as coisas. Então, se Deus está no controle de todas as coisas, nós temos que confiar nele, mesmo diante de certas situações mais complicadas, digamos assim. Ou seja, mesmo diante de toda aquela descrição do Apocalipse, a gente sabe que Deus estava e está no controle de todas as coisas. Então isso é que traz conforto para os nossos corações e traz tranquilidade para que nós não deixamos o medo ou o desespero tomar conta das nossas mentes ou dos nossos corações. Então o objetivo é exatamente o oposto de espalhar o medo. Pelo contrário, o objetivo é combater o medo que surge diante de guerras ou diante de situações que nós, seres humanos, estamos vivendo atualmente. Uma das palavras que mais se repete na Bíblia é não temas. Se repete cerca de 366 vezes, praticamente uma para cada dia do ano. Por isso que é importante confiarmos em Deus, porque realmente Deus, todo o tempo, todos os dias, está falando para nós, não temas, eu estou no controle de todas as coisas. E nós devemos confiar nele, assim como diz lá no Salmo 23, né, o Senhor é meu pastor, assim como diz no Salmo 91, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, se Deus está conosco, se nós temos essa consciência de que Ele nos sustenta, mesmo diante da adversidade, nós devemos confiar nele, devemos descansar na providência de Deus, descansar na paz que Ele nos traz e descansar
nele, porque sabemos que não importa o caos que ocorra, o que possa ocorrer, Deus, ele está sempre no controle da situação, está sempre no controle das nossas vidas. Por isso é importante termos essa consciência. Para quê? Para mantermos uma vibração alta, mantermos uma vibração positiva, mesmo diante de um cenário possivelmente negativo. Porque ao mantermos a nossa vibração alta, ao mantermos a nossa fé em Deus, a nossa esperança, nós cumprimos a nossa função. Nossa função é o quê? Trazer luz para a consciência humana e elevar o estado vibracional do planeta para o nível mais superior, para que os seres humanos possam evoluir como seres de luz, né? Então essa é a nossa função e por isso nós temos que ter essa fé em Deus, nós temos que ter essa confiança em Deus, nós temos que realmente não sucumbir diante do medo, mas mantermos a nossa luz interior sempre focada em Deus, porque Ele é que alimenta o nosso coração, Ele que alimenta a nossa fé, Ele que sustenta a nossa vida e Ele é a nossa fonte de luz, né? E um outro ponto é que nós vamos estar entrando, que é muito interessante, é que vamos estar falando um pouco sobre o estado meditativo. O estado meditativo é um estado muito interessante e ocorreu o seguinte, eu estava em casa, fazendo minhas atividades, tudo, e eu senti de repente um chamado, né? Isso tem a ver com esse estado meditativo, tem a ver com essa experiência, tá? E esse chamado me senti senti que o meu corpo estava entrando em estado vibracional, né? Eu senti todo o meu corpo vibrar e eu senti que os seres de luz estavam me chamando e querendo falar comigo. Meu corpo estava vibrando demais, como se estivesse tremendo. E eu senti uma forte necessidade de parar um pouco e me colocar em um estado de meditação, de oração, de contemplação. Eu fui me deitar um pouco para poder estar concentrado nesse estado contemplativo. E imediatamente, assim que eu me deitei, apareceu um anjo e falou comigo. Não sei se era um anjo ou se era um mentor, mas era um ser de luz. E ele me perguntou se ele poderia me desdobrar, e eu disse que sim. Né? Simplesmente apareceu eu com os olhos fechados e ele fez essa pergunta, né? Mas como eu entendi que eu percebi que era realmente um ser positivo e que ele tinha uma mensagem para passar para mim, eu aceitei, né? E tudo foi muito rápido e o que aconteceu foi que uma mensagem muito urgente parecia emergir ali naquele momento, né? E houve uma saída do corpo. Sempre essas minhas experiências ocorrem de forma estado de bilocação, onde eu estou consciente das duas realidades simultaneamente, mas eu estou mais focado na realidade espiritual do que na física, né? Esse ser falou o seguinte, olha, eu vou desdobrar você aceita? Eu falei, aceito. Aí ele falou para mim segurar a mão dele e me puxou para fora do corpo. Né? E aí eu me vi naquele estado de bilocação. E o que ele me mostrou foi uma linha temporal. O que eu vi ali era um cenário horrível de guerra e total destruição. Eu via assim as coisas tudo destruídas, como se fosse uma cidade com os prédios destruídos, tudo queimado, só havia ruína, né? Nem via pessoas, só via só a destruição. Só isso que eu vi. E agora, só que isso é importante eu destacar uma coisa, é que isso que eu vi é uma linha temporal. Não se trata de uma profecia, vai acontecer assim, vai acontecer assado, não vai acontecer. Não é isso. Uma linha temporal são possíveis futuros, né? Tem futuros que estão mais próximos, tem futuros que são mais distantes, e esses possíveis futuros podem se concretizar ou não. Isso depende muito das escolhas e da consciência humana. Isso, quando eu falo da consciência humana, é a consciência coletiva, né? Então, o que vai determinar
as escolhas que os seres humanos farão como raça. Então, ou que a maioria dos seres humanos farão como raça. E aí, isso tem a ver com essas escolhas. Não é a escolha de uma pessoa só, obviamente, e também não é uma profecia no sentido de ser determinístico, ou seja, vai acontecer isso e acabou e ninguém pode mudar. Não. Inclusive, a Bíblia é muito repleta disso, né? Quando Jonas chegou lá em Nínive, a pregação de Jonas foi, arrependa-se ou haverá destruição. É simples assim. Não havia um determinismo no sentido de que, não, Deus condenou essa cidade, ela vai ser destruída e ponto final. E não existe nada que vocês possam fazer. Não, nunca existiu e nunca vai existir esse tipo de coisa. O que existe são situações possíveis de acordo com a resposta humana naquela situação. Então, isso que eu vi é uma linha temporal que pode se confirmar ou não pode se confirmar, depende muito do caminho e das escolhas que os seres humanos vão fazer. Então, foi isso que eu vi, um cenário de destruição, de guerra, né, tudo queimado, os prédios destruídos, as casas destruídas, né, os edifícios totalmente contorcidos e queimados, as ruas totalmente destruídas. Foi isso o que eu vi, né? E pelo que eu entendi, dos motivos que aquilo estava sendo mostrado é que os seres positivos, os seres de luz, estão trabalhando para que esse cenário ele não ocorra, porque obviamente, né, Deus ele sempre quer o bem da humanidade, quer sempre projetando o bem, né, e ele sempre deseja o bem. Claro, ele deseja o bem, etc., mas existem na questão do livre-arbítrio e existe também a questão do propósito, né? Ou seja, Deus criou o ser humano com propósito e esse propósito ele tem que ser cumprido, né? E aí muitas vezes caminhos, alternativas e situações são colocadas para que o ser humano faça as suas escolhas, né? Escolha realmente o caminho que ele quer seguir e aonde ele quer chegar, né? Mas isso foi me mostrado por quê? Porque os seres de luz, os anjos e os seres de alta dimensão positiva, eles estão trabalhando arduamente para evitar com que a humanidade chegue nesse ponto de guerra e de destruição. A gente sabe que, obviamente, que já está tendo alguns focos de guerra, mas ainda não é uma coisa generalizada, mas que, obviamente, pode se tornar, sempre depende das escolhas humanas, né? E este ser me falou o seguinte, que eles estão trabalhando para que esse cenário de guerra não aconteça, eles sabem como evitar, né? Mas que também depende dos seres humanos, né? Eles conseguem contribuir para que esse cenário apocalíptico não ocorra, mas que precisa de pequenas ações muito precisas, em conjunto individualmente com cada pessoa fazendo a sua parte, vai contribuir como um todo para que esse cenário não se torne real, né? Esse cenário apocalíptico, digamos assim. Eles sabem como fazer isso, obviamente eles têm um conhecimento muito avançado e a função deles é ajudar a humanidade, para isso que Deus colocou eles junto a nós, né? Para trabalhar junto com cada um de nós como seres humanos. E eles são anjos guardiões, e eles sempre trabalharam em favor da humanidade, só que eles não podem fazer tudo sozinhos. Eles não podem ir lá tomar a frente da humanidade e falar, não, aqui ninguém toca, aqui a força das trevas não pode fazer. Por quê? Porque tem o livre-arbítrio, né? Se de repente seres humanos se aliarem com forças das trevas, ou se a maioria se aliar com a mentalidade das trevas, o que os anjos vão fazer? Vão obrigar o ser humano a fazer o que o ser humano não quer? Né? Então, óbvio que não. Então, os anjos e os seres dimensionais positivos, os seres de luz, eles trabalham em conjunto com a consciência humana, sempre respeitando o livre-arbítrio. O que significa? Significa que se a maioria dos seres humanos, ou das consciências humanas, se aliarem com a luz para trazer paz para a humanidade, trazer harmonia para a humanidade, para amar o próximo, e não se autodestruir, isso significa que os seres das trevas não conseguirão prevalecer, né? Agora, se a maioria das consciências humanas se aliarem às trevas,
e foram pelo caminho do medo, da destruição, obviamente, que os anjos não poderão obrigar o ser humano, que é um ser livre, que tem um livre-arbítrio, a fazer uma escolha diferente do que ele quer. Né? Os anjos, então, assim como os seres dimensionais de luz, eles trabalham para o bem da humanidade, mas em conjunto com o livre-arbítrio do ser humano. Então, o ser humano tem que ter consciência de que os seres de luz querem nos ajudar, mas nós devemos conscientemente trabalharmos com eles, né? Desejarmos o bem para a humanidade, né? Projetarmos sobre a humanidade coisas boas, né? Projetarmos sobre a humanidade regeneração, cura, paz, amor, harmonia, não vibrarmos na vibração do medo, né? Porque o medo, como o próprio Jó falou, o que eu temo me sobrevém, o medo ele acaba atraindo as coisas ruins para a humanidade, os seres malignos se alimentam da energia do medo, é isso que dá energia para eles, então eles procuram usar o medo contra a humanidade para poder se fortalecer e projetar a destruição da humanidade. Então a gente tem que ter essa consciência, obviamente. À medida que uma boa parte dos seres humanos tiver essa consciência e começar a irradiar essa luz, os seres das trevas, eles não têm força. Né? Eles acabam sendo derrotados porque os seres de luz estão aí trabalhando conosco, mas que nós tenhamos essa consciência. Eles não fazem nada no nosso lugar. Né? Eles trabalham em conjunto. Nós temos a nossa parte e eles têm a parte deles. Eles não vão fazer a nossa parte por nós, eles não vão fazer as escolhas por nós temos que fazer. Então nós temos que sempre estarmos com uma consciência voltada para Deus, com uma vibração positiva, emanando luz. E isso vai estar auxiliando os anjos e os seres de dimensão positiva a combater as trevas, né, e a impedir com que uma catástrofe generalizada ocorra no planeta. Durante esse desdobramento e essa interação com esse ser de luz, ele me deu uma visão, né? E nessa visão ele me mostrou qual seria a trama das trevas, né? Como foi que que visão foi essa? Eu vi basicamente, eu tive uma visão de um rebanho de animais, esses animais domésticos, que são criados, né, para consumo humano. Vi uma visão desses rebanhos, estavam lá, né, na beira do precipício. E o que foi me dito foi o seguinte, esses seres, eles tinham uma missão. Qual que era? Levar esses animais a pularem para o abismo. Tinha que convencer eles a fazer isso sem forçá-los, né? Ou seja, sem ir lá e bater neles de forma direta ou enxotá-los, né? Então essa era a missão desses seres maldosos, né? Fazer aqueles animais pularem no abismo, convencer eles voluntariamente, né? E ali estava sendo representado por pessoas maldosas, sem empurrar eles diretamente para dentro do abismo. Teria que convencê-los a pular voluntariamente. Obviamente que os animais não iriam pular. Você poderia tentar convencer eles de todas as formas e eles, obviamente, não iriam pular. Então esses seres, eles tiveram, ali representado por alguns seres humanos maldosos, eles tiveram uma brilhante ideia, né, para poder forçar esses animais a pularem dentro do abismo. O que foi que eles fizeram? Eles resolveram usar o medo. A tática foi a seguinte: eles explodiram, fizeram uma explosão, tiveram a ideia de fazer essa explosão a uma certa distância. Eles explodiram lá um artefato, uma certa distância daqueles animais, uma distância que não causasse danos, ou seja, os animais não seriam atingidos diretamente pela explosão, então cumpririam um requisito que é não empurrar ou não danificar diretamente os animais. Mas a tática era gerar essa explosão a uma distância suficiente que não causasse dano, mas ao mesmo tempo que tivesse próximo o suficiente para assustar. Então o objetivo era que os animais, com susto e com o barulho da forte explosão, eles se assustassem e agissem de forma irracional. De forma irracional baseada no medo, no desespero, e pulassem no abismo. Então foi isso que eu vi. Isso que foi mostrado para mim. E basicamente eles estariam usando
o estresse e o pânico e o medo, né, para gerar um impulso para que esses animais, através desse susto, se precipitassem e pulassem no abismo. Então, essa foi o que eu vi, o que me foi mostrado. Então, a analogia é simples, né? Me foi mostrada essa visão e foi feita uma analogia. Então, a trama das trevas é basicamente a mesma. Ele não pode destruir a humanidade diretamente, não tem essa permissão para fazer isso. Mas, entretanto, ele pode usar o livre-arbítrio do ser humano para convencer o ser humano a se autodestruir. Isso ele pode. Então, ele está usando o mesmo tipo de técnica que foi usado nesse rebanho. Ou seja, a trama deles é fazer com que um artefato nuclear seja detonado e com isso provocar um grande trauma na consciência humana que gere um efeito cascata de autodestruição, semelhante àquele rebanho que por medo e por susto se precipitou no abismo. Então essa é a trama do inimigo, né? Gerar um efeito cascata de autodestruição da humanidade através de uma detonação forçada de um artefato nuclear. Eles vão tentar se justificar, né? Basicamente eles vão alegar que foram os humanos que decidiram se destruir. Estarão certos por um lado, né? Porque eles apenas acenderam, digamos, um estopim, né? Como derrubar a primeira peça de um dominó e as outras cair na sequência, né? Então, por um lado, eles não estarão forçando diretamente o ser humano a se autodestruir, né? E estarão usando o medo, né? Claro, né? Para gerar um efeito dominó, o medo, e aí o ser humano acaba agindo de forma impulsiva e acaba se autodestruindo, né? E essa vai ser a alegação que eles vão utilizar. Por um lado eles vão estar certos, porque eles não estão obrigando, né, o ser humano a fazer esse tipo de coisa. Mas pelo outro lado eles estão errados porque existe um tipo de forçação de barra em cima do livre-arbítrio do ser humano. Por quê? Porque eles estão forçando, através de uma situação, o ser humano a agir de uma forma irracional. Então há uma certa violação aí um pouco do livre-arbítrio do ser humano. Ainda que não seja uma violação direta, há um tipo de violação indireta. E por conta disso, os anjos estão agindo de uma forma mais, digamos, de uma forma mais incisiva para poder auxiliar os seres humanos a fim de minimizar o aspecto negativo que esses seres malignos podem ocasionar através desse tipo de artimanha, né? Porque o que ocorre? Sempre quando há um tipo de ação das trevas em relação aos seres humanos, há uma outra reação da luz em relação aos seres humanos para poder equilibrar e manter a questão do livre-arbítrio humano intacta. Então, por um lado, há esses seres malignos tentando forçar os seres humanos a se autodestruir, pelo outro lado, os anjos e os seres de dimensão positiva estão trabalhando cada vez mais forte, de forma mais direta, para poder equilibrar esse jogo e fazer com que o livre-arbítrio do ser humano seja respeitado e que o ser humano não seja forçado a tomar decisões que ele não queira, né? Então isso é um grande jogo de xadrez multidimensional, né? Que sempre existiu essa batalha entre a luz e as trevas, mas atualmente ela está bem mais próxima de nós e mais próxima da nossa realidade do dia a dia. O que foi me dito é que os seres dimensionais, positivos, de luz, eles sabem como evitar esse tipo de situação. Que esse tipo de situação ocorra, ou que, pelo menos, a humanidade não se autodestrua. Mas que eles necessitam que a consciência humana trabalhe em conjunto com a consciência deles, né? Buscando a regeneração do planeta, buscando a preservação do ser humano e de todos os seres do planeta, né? Buscando superar o medo, a dúvida, o desespero e os sentimentos de autodestruição. Então, há essa necessidade da nossa consciência como ser humano trabalhar junto com as consciências divinas, de seres de luz e de anjos, para podermos combatermos juntos essas tramas das trevas, né? E uma coisa que foi destacado é que cada pessoa tem a sua parte. Estou fazendo a minha parte aqui,
que é transmitindo as informações e conhecimentos que recebi para ajudar a consciência humana a se despertar e a superar essa transição planetária atual, também chamada de Armagedon. Muitos acreditam que nós já estamos vivendo no Armagedon, e após o Armagedon, obviamente, há na profecia sobre o reinado milenar de Cristo, e é isso que nós estamos realmente trabalhando para que aconteça, para que nós possamos superar essa fase de transição planetária e possamos entrar no período de regeneração planetária. E o que ocorre? Ocorre que essas informações elas são plantadas como sementes e em algum momento elas vão germinar e vão contribuir para que todo esse grande projeto seja feito. Então cada um deve dar a sua contribuição, alimentando sua fé e esperança em Deus, estando onde você estiver, sendo positivo, confiando em Deus, sustentando a luz. Você também vai estar contribuindo para isso, para dissipar a escuridão, para que os anjos trabalhem para neutralizar as forças das trevas e para que o período de regeneração chegue o mais rápido possível para as nossas vidas e que a destruição completa do planeta não aconteça, ainda que possa acontecer um foco ou outro ali de destruição, mas que os seres humanos possam entrar num período de superação da guerra e da destruição e possam entrar num período de consciência crística e de regeneração planetária. Deus é nossa fonte de luz que nos sustenta no meio da diversidade. Nós sempre temos que manter o nosso foco em Deus, superando o medo e o desespero, sabendo que Deus está no controle das nossas vidas, que nele podemos confiar, tanto na vida quanto na morte, não importa, mas o nosso foco é sempre estarmos mantendo a nossa vibração positiva, a nossa fé, a nossa esperança em Deus e a nossa luz. E com isso, vamos estar contribuindo, com certeza, para que os seres humanos entrem em uma nova era de regeneração. Então, uma coisa que também me foi destacado por esse ser é que uma pequena luz em uma grande escuridão faz toda a diferença, né? Quanto maior for a escuridão, mais uma luz se destaca por menor que ela seja. Então, cada pessoa tem a sua função. Ou seja, mesmo uma pequena luz pode acabar se tornando um farol para muitas vidas que estão perdidas nas trevas, da escuridão, do medo, do engano, da desinformação, sem saber o que está ocorrendo no planeta. Né? Muitos estão mergulhados no desespero e nós devemos ser essa luz que traz esperança, né? Que traz auxílio para os corações desesperados para impedir com que eles se precipitem e acabem se autodestruindo. Né? Então essa é a nossa função e a nossa função é trabalhar junto com a consciência dos anjos. Eles não trabalham sozinhos, trabalham junto com a nossa consciência. Quando nós mantemos a nossa vibração positiva, estamos fazendo a nossa parte, trazendo luz, né? E trabalhando junto com os anjos para combater essas forças que querem a destruição da raça humana, essas forças das trevas, e querem também a destruição do planeta. E nós, como seres de luz, temos que combater esse tipo de coisa. E agora para concluir, alguns pontos são importantes, né, destacar. Note que mesmo que uma explosão nuclear ocorra, devemos manter a nossa luz. Então, isso é uma situação que pode ocorrer, ou que pode não ocorrer, mas mesmo que ela ocorra, nós devemos manter a nossa luz, ou seja, o estado vibracional positivo, longe do medo e do desespero, mantendo sempre a nossa esperança e confiança em Deus. Esse tipo de coisa pode ocorrer por quê? Porque ela pode ser permitida como uma prova para testar a consciência humana e forçar que a verdadeira natureza humana seja revelada. Isso já foi me advertido em uma outra visão, onde eu tive uma visão mais ampla desse tipo de situação, e que me foi dito que ele poderia ocorrer, mas não com o objetivo de extinção, mas com o objetivo de revelar a própria natureza do ser humano, para que cada ser humano pudesse fazer uma escolha em direção à iluminação e regeneração, ou em direção a trevas e retrocesso. Então esse é um tipo de juízo, mas é um juízo bem pessoal, né? Onde você praticamente vai julgar a si mesmo. Mas quando esse tipo de coisa ocorre, você é obrigado a refletir sobre isso, sobre essa situação. Coisas que muitas vezes a pessoa prefere não pensar, né? Mas diante de uma situação tão calamitosa, cada pessoa é obrigada a pensar. E quando cada pessoa reflete sobre a sua própria situação,
ela acaba tendo que escolher qual é o caminho que ela vai seguir. Né? Diante do conceito da reencarnação, onde os seres sempre precisam evoluir, esse cenário mais traumático às vezes é permitido para tirar as pessoas da sua zona de conforto, gerar um despertamento. Né? Pois muitos reencarnam vez após vez e sempre vivem o mesmo ciclo repetidamente, de nascer, reproduzir, trabalhar e morrer. Não se desperta para uma vida além, algo além dessa realidade que ele está acostumado a viver, algo, uma realidade superior, uma realidade divina, né? Uma realidade onde a pessoa se torna luz, onde ela não é obrigada a viver período após período, sempre baseado em uma vida terrena, né? Uma vida material, uma vida muitas vezes que a pessoa não tem consciência que existe uma vida superior àquela vida. Né? Daí muitas vezes essas situações são permitidas para que cada um reflita sobre a sua própria existência. E muitos são despertos, né, para uma realidade superior nesse processo. Só que é interessante notar que aqui eu estou passando de um ponto de vista da reencarnação, que as pessoas que são mais espiritualistas, espíritas e outros tipos de espiritualismo esotérico acreditam. Mas isso tem tudo a ver com o cristianismo também. Por quê? Porque o conceito do cristianismo é o conceito de que o ser humano ele precisa se despertar para uma realidade além da matéria. Né? A realidade que os cristãos acreditam que o ser humano precisa se despertar é aquela realidade na qual ele está preso na carne, na matéria, no físico. Né? Que você vive uma realidade muito como se fosse uma lagarta, muito terrena. Né? E você precisa se transformar numa borboleta, que seria um tipo de conversão a Deus, e você passaria a ver como Deus vê, a partir do alto. Né? Então, o objetivo cristão, que é a salvação, né, que todo cristão busca e crê, é exatamente o princípio da regeneração. Mas existe também no cristianismo aquele princípio, né, que as pessoas costumam dizer, quem não vem por amor, vem pela dor. Né? Então, digamos que é o mesmo conceito. Por quê? Porque tudo visa fazer com que o ser humano se desperte para algo além de si, além da sua realidade carnal, além da sua realidade material, além da sua condição humana, algo superior, algo divino. Né? É uma transfiguração, é uma regeneração, é uma ascensão, é algo que vai acima da carne, acima da matéria. Então, da mesma forma, Deus às vezes permite que os seres humanos passem por dificuldades para que eles se despertem para a sua realidade espiritual, para a realidade da existência de Deus, do divino, né? A realidade superior, que a pessoa tem que aspirar e tem que evoluir em direção a essa realidade. Então, os conceitos são basicamente o mesmo, ou seja, o destino final é o mesmo, a única coisa que muda aí seria o conceito. Né? Pelo conceito da reencarnação, o ser humano estaria morto ao reencarnar várias e várias vezes e não evoluir, muitas vezes, ficar imerso na sua materialidade, e esse tipo de situação poderia gerar um despertamento para buscar uma realidade superior àquela, e do ponto de vista cristão, seria o despertar da carne para o espírito, você deixar de ser um ser mais carnal, e apegado à materialidade e à sua matéria física, e buscar ser um ser espiritual, né? Buscando um reino de Deus, né? Uma dimensão superior, né? Buscando uma regeneração, uma iluminação, buscando uma transfiguração, né? Se tornar mais um ser, como Jesus se tornou ao ser transfigurado e subir aos céus, se tornando mais um ser de luz do que um ser carnal ou material. Então, os motivos são os mesmos. Né? E então, que nossas consciências estejam prontas para lidar com todas as adversidades, sem sermos dominados pelo medo, pela dúvida ou pela falta de fé. Devemos sempre conservar a nossa luz no meio da escuridão. E sempre devemos lembrar que, em última instância, Deus está no controle de todas as coisas e nele podemos confiar. Então, essa é a mensagem que eu recebi, que eu estou transmitindo a todos vocês. Espero que seja útil, espero que todos tenham esse despertar espiritual e que todos possamos sustentar a nossa luz para contribuir com a regeneração do planeta e contribuir com o reinado milenar de Cristo, porque de uma forma ou de outra eu acredito que Deus está trabalhando para que
essa realidade se torne real em nossas vidas e nós temos a nossa função, temos a nossa importância e temos um papel a fazer. Por menor que seja, vai contribuir para que o todo seja realizado, porque através de ações sutis, milhares de ações sutis, individualmente de cada um, sustentando a luz, vai contribuir para que o nosso planeta seja um planeta regenerado, para que os seres humanos evoluam em direção a uma consciência crística, uma consciência de mestria, de mestre, né? Para que venhamos cumprir aquilo que Jesus falou. Vocês farão obras maiores do que eu, né? Então, isso vai acontecer quando os seres humanos tiverem essa consciência crística, superarem o medo, a violência e a autodestruição, né? E poderem viver em harmonia uns com os outros e com amor a Deus, respeito ao próximo e a todos os seres do universo. Tá bom? Obrigado a todos por ter assistido esse vídeo. Os que quiserem contribuir, podem contribuir com o canal. Temos o Pix lá na descrição, os comentários. E também alguns infoprodutos que, se você adquirir, vai estar contribuindo também com o canal. E compartilhem, dê o seu like, faça também os comentários. Eu vou tentar responder na medida do possível. E gratidão a todos vocês. Agradeço a todos que estiverem escutando e participando desse vídeo. E Deus abençoe a todos. Tchau.